Fala galera, tirei a certificação Solutions Architect Associate em português e eu queria compartilhar com você aqui hoje algumas dicas e como foi também essa experiência. Algum tempo atrás eu gravei aqui falando sobre a ProTeacher, como foi a experiência e agora na Solutions Architect Associate eu tirei ela também em português e essa é uma dica que eu acho que vale muito a pena, tá? A gente tem 65 questões para fazer em 130 minutos, ou seja, a gente tem ali quase 2 minutos por questão e nós precisamos estar muito atentos para não perder tempo no enunciado. Então, se você, mesmo que não tenha nenhuma dificuldade para ler enunciados em inglês, eu indico fazer em português, porque você tem a opção ainda de conseguir ver a questão ali em inglês. Então, vai ter a questão ali em português e do lado direito, no canto superior, à direita, você consegue ver todo o enunciado as respostas, né, as alternativas também em inglês. Então, para mim, isso ajudou bastante ali. Eu acho que eu vou muito mais rápido na leitura. Claro que se você tem influência em inglês, vai fazer tranquilamente. Mas para mim ajudou bastante, então eu queria compartilhar essa dica com vocês aqui, tá bom? Eu fiz ela presencial de novo. Eu tenho alguns conhecidos que fizeram online. Funciona também, tem toda a questão ali que você tem que se preocupar com a questão da internet, de não entrar ninguém enquanto você está fazendo a prova. Enfim, isso me dava um pouco de medo de fazer dessa forma. De repente eu perder a oportunidade ali porque alguém entrou na sala em que eu estava fazendo. Então, diante disso, eu preferi fazer presencial aqui em São Paulo, tá? Então, eu agendei essa prova, cheguei um pouquinho antes. O processo é o mesmo da primeira certificação. Chega lá, tem que estar, confere se o documento está tudo ok, seu nome tem que estar idêntico, tá? Não pode ter abreviação ou faltando algum nome. Chegando lá também, você vai ter que deixar todos os seus pertences em algum lugar. Você não entra com nada para fazer a prova, tá? Nessa prova específica, eles não dão também nenhum papel, não dão nenhuma caneta. Obviamente, você não vai precisar fazer nenhum cálculo, então, acredito eu, né? Se não deram esse papel. E a prova foi super tranquila. Eu queria compartilhar com vocês aqui também algumas dicas de como foi esse processo, tá bom? Então, vou contar para vocês um pouco de como eu me preparei para estudar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Falando um pouco sobre o guia do exame, né, o que, que ele declara que a gente precisa se preocupar aqui, né? Esse guia é extremamente importante de você ler, tá? Ele está lá no, dentro da página da certificação específica e aí você tem aqui o acesso a esse guia. E falando sobre ele, esses são os principais domínios que eu acho que você tem que ter mesmo. Você tem que ter pelo menos um pouco de conhecimento sobre esses caras aqui para você conseguir fazer essa certificação, tirar essa certificação, tá? Então, o que, que eu fiz, inclusive no trabalho ali que eu estava anteriormente, teve um projeto para a gente fazer um processo de mentoria durante 8 semanas com uma turma, foi bem legal. E a gente fez encontros semanais para discutir sobre esses domínios, tá? Então, esses são os pesos de cada uma das questões na prova, né, que ele vai explicar para a gente aqui. E eu achei as questões um pouco mais complexas do que a ProTeacher, é óbvio, né? Ele diminui um pouco o escopo, mas ele aumenta a dificuldade. Quando eu digo diminui o escopo, é porque não vai cair sobre tudo que tem na AWS, mas ele vai principalmente se preocupar em tentar identificar se você consegue trabalhar com arquiteturas na AWS. Então, ele vai trazer muito mais problemas de como resolvê-los, e aí você tem que dar as possíveis soluções, tá bom? Um ponto importante aqui, o que, que eu fiz de primeiro momento, tá? Então, no final aqui do guia do exame, a gente tem tudo o que você precisa estudar, que é o que vai cair ou que tem grandes chances, né, de cair na prova. Então, aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Aqui ele coloca assim, ó, recursos e produtos da AWS no escopo, tá? Ou seja, que vão cair lá. Então, ele tem aqui tudo que é referente a Analytics, né, o Athena, o Data Exchange, enfim, todos esses serviços, tá? E o que, que eu peguei desses caras? Eu fui pegando cada um deles aqui, eu peguei todos esses serviços, joguei num bloco de notas e escrevi resumidamente o que eu entendia sobre eles, tá? Por serviço, tá? Então, por exemplo, o Athena. O Athena é um serviço que eu vou usar ali com as minhas palavras mesmo, tá, pessoal? Sem você se preocupar aqui com julgamentos. Então, vai lá e escreve aqui, o Athena é uma ferramenta da AWS que eu posso usar para fazer queries ali em arquivos dentro do meu S3, por exemplo. Eu vou conseguir criar tabelas a partir de arquivos, né, identificando padrões ali de arquivos, e eu vou conseguir executar algumas queries dentro deles.
Isso aqui é o básico, tá? Escrevi lá o que eu achei e coloquei. Então, Data Pipeline, Exchange, não sei o que significa. Escrevi exatamente isso lá. Isso num bloco de notas, tá? O Amazon EMR, né? Então, esse daqui é um banco de dados, né? Do tipo, a gente pode instalar um Hadoop nele, por exemplo. Então, é para Big Data, né? Então, a gente vai usar esse carinha aqui, se não me engano, é Elastic Map Reduce o nome dele. Então, é um serviço AWS para bancos de dados do tipo Hadoop, por exemplo. E fui escrevendo na maior simplicidade possível, sem julgamento, com o que eu tinha na hora, tá? Aqui é dando um exemplo bem básico mesmo do que você escrever. O AWS Glue, uma ferramenta de ETL da AWS, eu posso usar algumas linguagens para fazer esse processo de ETL, né? E aí eu escrevi tudo que eu sabia sobre esse cara, o Kinesis, Blake Formation, enfim, o MSK, que é o Kafka da própria AWS, né? E, enfim, o OpenSearch aqui para uso de traces, que a gente pode usar esse cara também para ferramentas de buscas, de logs. O QuickSight, que é como se fosse um BI da AWS. O Redshift também um banco de dados para a gente fazer consultas complexas dentro dele, né? Colocar dados ali gigantescos também. De uma forma bem simples, tá, gente? Escrevi tudo isso daqui. Peguei esse que eu escrevi, que estava num bloco de notas, joguei para o chat GPT e pedi para ele me ajudar a ver como estava o meu entendimento e colocar e me ajudar a aprender sobre cada um desses temas. E aí eu fui fazendo. Essa daqui eram as primeiras respostas de exemplo, tá? Que eu tô te dando aqui, são chutes que você pode dar. Escrever qualquer coisa ali que você acredita que seja, e você vai aprimorando isso junto com o chat GPT. Então acho que esse daqui, ou o Copilot, enfim, ou Gemini, qualquer uma das inteligências artificiais que a gente tem aí disponível, eu usei elas para ir estudando, tá bom? E assim eu fiz com cada uma dessas ferramentas e fiquei brincando ali por dias. Então, por exemplo, eu vi sobre o ECS e sobre o EKS, né? Então tem aqui, ó, o Amazon ECS e também o Amazon EKS. E aí vi sobre cada um deles o que, que eu entendia e comecei a fazer perguntas. Mas por que eu usaria o EKS e não usaria o ECS? Ou por que, que eu usaria o ECS e não usaria um lambda? E aí eu comecei a fazer essas perguntas para tentar entender os panoramas numa conversa bem, eu vou dizer aqui que uma conversa quase que de amigos ali, né? Numa pergunta com o chat GPT, que foi o que eu usei especificamente, e isso me ajudou demais. Então eu queria compartilhar com vocês aqui sobre esses pontos, tá? Acho que isso aqui vai te ajudar bastante. Sobre machine learning, eu achei que isso daqui não cairia na prova, tá? Sobre esses caras aqui, mas caiu. Então essa é uma dica muito importante que eu quero deixar para vocês aqui. Eu tive mais ou menos ali umas 6 questões sobre machine learning. Então tinha ferramentas como, por exemplo, lá questões. Olha, você tem uma rede de clínicas e você precisa ler todos os diagnósticos que foram dados nos últimos meses e registrar esses diagnósticos lá para cada um dos pacientes, né? E você também conseguir fazer pré-definições de possíveis doenças que podem acontecer com eles. Eu não fazia ideia de como fazer isso, né? E apareceu uns nomes lá de machine learning que a AWS fornece que eu não conhecia. Então, esse ponto aqui me ajudou bastante, porque no dia que eu estava estudando sobre os temas, eu pulei o machine learning. Achei que não cairia. Falei, acho que isso daqui não vai cair, mas ele cai sim. Então, é extremamente importante desses aqui ler pelo menos sobre cada um deles para você saber sobre a possibilidade, tá? Então, por exemplo, ele tem um serviço aqui, ele me apresentou lá como Doctor Comprehend, né? Tem aqui o Comprehend, mas não tem o Doctor Comprehend. Então, o fato de você saber que os serviços existem e o para que eles existem vai te ajudar bastante ali na hora da prova, tá? Sobre um outro tema também que talvez você já trabalhe com a AWS, e aí o básico aqui, eu acho que a gente não precisa discutir sobre ele, acho que todo mundo, você tem os conhecimentos, ou pelo menos já trabalhou, conhece um pouco de RDS, da parte de banco de dados, Aurora, a parte de computação. Mas um ponto aqui que eu queria compartilhar com vocês, que caiu bastante pergunta para mim, foi a questão da parte de organization. E essa é uma parte que eu não tinha nenhum envolvimento com ela, tá? Então eu trabalhava numa grande empresa
e lá a gente não tinha acesso à configuração, como que funcionava o processo de organização das contas. Eu tinha acesso apenas a uma conta e eu conhecia bastante coisa dentro dela. Mas como que eram feitas, então essa é uma dica legal aqui para a gente trabalhar, tá? Conhecer sobre as regras, como que você vai usar o AWS Config, como que você vai usar a parte do SCP para você criar regras. Então eu tive questões como, por exemplo, você quer garantir que ninguém consiga implantar uma EC2 que não tem as tags específicas, né? Então tem um serviço lá dentro do Control Tower, na AWS Organization, que você pode usar para bloquear esse tipo de coisa. Tem um outro lá que ele falava assim no enunciado: olha, você quer ser notificado quando subir um banco de dados sem a política de backup, por exemplo. Isso você pode usar o AWS Config para criar as regras dentro dele e aí criar um SNS para poder ser disparado, enfim. Entender esses conceitos eu acho muito importante, porque é algo que, de novo, tá? Para mim aqui, eu não sei o quanto de pessoas têm a oportunidade de trabalhar com essa parte da AWS, de organizations. Então, para mim, eu acho que é uma dica muito importante, teria me ajudado bastante, apesar de eu ter conseguido passar ali, mas foram perguntas que eu fiquei bastante em dúvida no dia para responder sobre elas, tá? Bom, basicamente aqui o que eu queria te deixar de dicas para vocês sobre a prova é isso, tá bom? Eu achei bem mais complexa, mas não tão difícil a prova, então acho que você vai conseguir passar. Eu tô torcendo aqui por ti, tá bom? E deixa depois aqui nos comentários se você conseguiu, se deu certo. Eu também vou fazer mais alguns vídeos. A ideia é eu pegar aqui uns vídeos e abrir sobre o domínio 1 e a gente fazer alguns desenhos para entender um pouquinho sobre arquiteturas seguras, falar bem de uma forma genérica também, mas na ideia da gente conseguir ter uma base de como construir essas arquiteturas na AWS, tá bom? Bom, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Foi bem rápido, bem direto, bem simples, para tirar essas dúvidas. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui e a gente vai se falando, tá bom? Sucesso para ti e bora para cima.